Oi, gente. Eu tenho um tempo que eu não gravo, né? Vídeo aqui. O meu primeiro vídeo foi falando da minha restauração pessoal com Deus, espiritual. E agora eu quero estar explicando um pouquinho das fases do deserto que eu passei. Eu quero estar colocando 4 fases, vamos dizer assim. Talvez algumas pessoas podem citar mais, não é que é errado, outras podem citar menos, não é que é errado. Cada um sabe de si. Eu posso colocar as minhas fases em 4. A primeira fase foi o momento que eu senti um luto, como eu perdi um ente que é querido, né, da família, um luto, uma morte. E a minha segunda fase foi quando eu buscava exageradamente por uma solução num piscar dos olhos. Eu queria aquela dor fora de mim, aquela dor que estava me consumindo por dentro. Eu queria que ela sumisse de mim, como um passe de mágica, que é o que não acontece. A minha terceira fase foi quando eu comecei a buscar a Deus. Deus começou a falar comigo, como eu citei, ele falava em canções, na Bíblia. Se a gente buscar, se a gente tiver obedecendo os mandamentos dele, ele vai se revelar pra gente. É certeza isso. E nisso eu fui aprendendo jejuar, ler a Bíblia, orações na madrugada, coisas que eu nunca fiz antigamente, e foi virando prazeroso. Se eu não fizesse, eu me sentia fraca. Se eu não fizesse, eu ficava muito incomodada. E é tão incrível que quando você tá buscando a Deus, se você não acordar naquele horário que você tá de costume fazer as orações, o Espírito Santo te acorda, ele te desperta. É incrível. Que hoje em dia eu falo com ele, eu vou dormir, mas me acorda de madrugada para me orar, para me conversar com você. E ele faz isso. Ele simplesmente me desperta e eu sei que ele quer falar comigo, que ele quer que eu esteja intercedendo. E é maravilhoso. Então, essa foi a terceira fase, né? A primeira foi quando eu tava naquele luto imenso. A segunda foi quando eu queria tirar esse sofrimento de dentro de mim a todo custo. E a terceira foi quando eu comecei a buscar, Deus começou a falar comigo e eu fui achando muito interessante, porque eu não conhecia Deus do jeito que eu passei a conhecer, tendo essa intimidade e vivendo o sobrenatural. Era tão incrível, gente, que eu não sabia nem que oração era poderosa. Eu sabia assim, a oração é uma coisa que temos que fazer, mas as minhas orações, sinceramente, estou sendo sincero para vocês, as minhas orações eram sempre as mesmas. Deus abençoe a minha família, nos guarde de todo mal, amém. No automático, minhas orações eram no automático. E com esse deserto que Deus me colocou, eu aprendi a orar. Eu vi que a oração não é aquela coisa linda que você vê pregadores e mais pregadores orando, não, é aquela sinceridade do seu coração. Tudo que tá dentro do seu coração, que Deus sabe, ele quer que você expõe para ele. Então, eu conversava com ele como se ele fosse o meu melhor amigo, que era o único amigo que eu tinha, porque é incrível que quando a gente tá no nosso deserto, não tô falando mal das pessoas, mas todo mundo desaparece de perto da gente. E é uma sensação assim, nossa, tô sozinha. Mas aí é a hora que você entende que você só precisa de Deus. E foi o momento que eu me apeguei, que eu entendi que ele tinha que ser meu centro, ele tá sendo até hoje. É uma escolha que eu faço diariamente. Eu não vou dizer pra vocês que eu tive a minha restauração um ano atrás e pronto, acabou. É pra sempre. Não, é uma escolha que eu faço diariamente. Todo dia que eu acordo, eu falo, Deus, eu decido viver a tua vontade para minha vida, não mais a minha vontade, que eu diminua e o Senhor cresça. Então, voltando às fases do deserto. A minha primeira fase, como eu disse, era um luto, né? Uma dor insuportável. A segunda fase é quando eu achava que eu ia buscar a Deus e Deus ia tirar aquela dor naquele instante, naquele momento. Buscava por interesse, né? Dizendo melhor.
E a terceira fase foi quando eu descobri que eu comecei a buscar a Deus, Deus começou a falar comigo, eu fui achando aquela coisa incrível, me achando especial, me achando única. Tipo assim, não tô acreditando que Deus está falando comigo, logo comigo. E realmente Ele fala, se a gente buscar, se a gente obedecer, se a gente estiver guardando os ensinamentos dele, Ele vai se revelar para qualquer pessoa. E a minha quarta fase é o momento que eu já estava íntimo de Deus e eu estava, vamos dizer, descansada, tipo assim, que nada me abalava, vinha notícias e mais notícias, porque tipo assim, a gente entende que esse momento a gente tem que meio que se esconder na caverna. A gente não tem que ficar vendo a circunstância, porque se a gente vê a circunstância, a nossa fé abala. Aí a gente um pouco se afasta de Deus, fica duvidando e Deus não gosta. Não agrada a Deus se a gente não tem fé, se a gente não tem confiança a Ele. Isso não agrada a Ele. Então, automaticamente, a gente distancia. Então, o que eu fiz? Eu tentei meio que me esconder, como Elias, né, na caverna, quietinho na minha, não procurando saber de notícias, não procurando saber de coisas que abalavam a minha fé. E nesse momento, eu fui crescendo. E Deus falava assim: deixa as pessoas pensar que você está perdendo. Não importa. Você sabe o seu crescimento, você sabe o que você está ganhando. E eu te prometi algo, eu vou cumprir. Porque Deus não é homem de voltar atrás. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa a circunstância vem realmente para cegar a gente, para a gente desacreditar do que Deus tem para a gente, mas Deus tem algo grande. Se você está no deserto, aproveita, usufrui desse momento, cresça, independente do que está passando. Gente, eu perdi tudo, eu posso dizer que eu perdi tudo. Minha família, né? Tipo, eu não perdi minha família é minha família e sempre será minha família. Mas eu tive a separação, né? Que foi muito ruim pra mim, pros meus filhos. E pra família inteira, para amigos, para pessoas que, tipo assim, falavam, nossa, isso nunca podia acontecer e aconteceu, mas quando Deus quer, acontece. Basta você saber se você vai usar isso pro seu crescimento ou para você afundar mais ainda, né? E no meu próximo vídeo eu quero falar sobre a felicidade dos ímpios, se existe mesmo. Eu quero muito falar isso para vocês, que vocês tenham dúvida, né? Vocês acreditam muito em rede social, em foto, em declarações, em postagem. Isso é uma mentira que Satanás tem usado cada dia mais e mais. Eu já caí nessa, hoje eu não caio porque eu tô blindada por Deus, mas eu tenho buscado, eu tenho pedido, eu tenho me guardado, porque não é fácil. A gente é humano, a gente vai cair, mas quando a gente tá com Deus, Deus nos levanta todos os dias. Acredite nisso, porque eu estou vivendo isso e eu posso dizer para vocês, vale a pena. A paz que reina na gente é incrível. Para você ter ideia, o deserto mostra pra gente o quanto a gente precisa ser feliz com Jesus. Se a gente não for feliz com Jesus, a gente não consegue ser feliz de jeito nenhum. Eu vivi anos e anos. Às vezes eu pensava assim, nossa, se... às vezes vinha na minha cabeça, se eu separasse, eu acho que eu seria mais feliz. Se eu tivesse nunca casado, eu acho que eu seria mais feliz. Eu ficava vindo esses pensamentos ruins, né? Setas de Satanás. Mas na verdade é porque faltava eu preencher o lugar de Deus. O lugar de Deus estava preenchido com outras coisas que não me deixava completa. E hoje eu entendo isso. Hoje eu, tipo assim, eu posso olhar ao meu redor, eu não tenho nada do que eu tinha antes. Mas eu tenho Deus. E eu tendo Deus, eu tô completa, eu tô feliz, eu durmo em paz, sabe? O meu caráter tá cada vez melhor. Eu sou a mesma Jéssica tipo, a mesma de Jéssica, mas faço coisas diferentes do agrado de Deus. Eu vivo a vontade de Deus hoje pra minha vida. E é o que a gente tem que entender. A gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como diz em... Só um minuto. Mateus... Cadê? Mateus... Ok, achei. Mateus 6:33.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, a Bíblia é o nosso manual. Se a gente seguir, se a gente obedecer, se a gente persistir, a gente vai chegar na abundância, que é o que Deus deseja para nossas vidas. Infelizmente, somos teimosos, queremos conhecer o mal, mas na verdade Deus só tem paz, só tem pensamentos de paz para nossa vida. Bom, então era isso que eu queria deixar nesse vídeo. Vou fazer outros vídeos com outros temas legais, assim, que eu aprendi, que eu acredito que eu posso estar passando por outras pessoas. E é isso, a minha fase foi essa. Se você estiver passando por isso, persiste, entenda que a sua dor tem um propósito muito lindo de Deus que você vai viver lá na frente. Continua, não desista só porque você vê que as circunstâncias são todas ao contrário, que o vento está forte, que tudo tá te abalando. Tenta se refugiar na caverna, como eu fiz, como Elias fez. E tenta fazer diferente de Pedro. Quando Pedro estava olhando para Deus, nada, a tempestade que estava ao seu redor, não abalava ele. No momento que ele começou a olhar a circunstância, o que aconteceu? Ele afundou. Então, o nosso olhar tem que ser sempre para cima, sempre para Jesus. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele te pôs no deserto, tem um propósito e você vai descobrir. E estamos aqui, eu também estou descobrindo cada dia mais e mais, criando a minha identidade, deixando ser usada por Espírito Santo. E vamos juntos entender o nosso propósito. Eu já tenho outros temas para estar falando aqui nos próximos vídeos, e se alguém quiser, né, me dar algumas opiniões, tô aberta. E é isso. Não sei que hora vocês vão estar vendo o meu vídeo, mas eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, na paz do Senhor. Amém?